Fala aí, galera do nono ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de história. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o governo de Geisel e também o governo de Figueiredo, tá? Lembrando aí que o governo de Geisel, né, nós vimos aí no capítulo anterior que ele foi indicado aí por Médici, né, e vemos aí do que nós chamamos de milagre econômico e também de uma grande repressão sobre a população. Já Geisel, ele tem uma postura mais de abertura do governo, tá? O seu governo ele é caracterizado pela abertura, tá? Abertura democrática, né? E também por um grave problema econômico que vem subindo, né? Com uma inflação ajudada também pela crise do petróleo, que é empurrado aí para os dois próximos governos, que é Geisel e também Figueiredo, tá bom? O governo de Geisel durou de 1974 a 1979. O seu principal objetivo era causar aí o que nós chamamos de distensão entre ele tinha que apaziguar os militares da linha dura, tá? E também abrir um pouco a questão aí social, né, na verdade, do democrático do governo, com o objetivo de angariar mais apoio popular. Porque a a Igreja Católica e outros grupos também eram a favor dos militares, mas a partir do início da década de 70, eles começaram a se desprender dos movimentos militares que eles ajudaram a colocar no poder. Então, ele precisava, para ter mais aderência popular, abrir um pouco mais os movimentos democráticos, enfim, abrir um pouco mais a sociedade civil. E aí, nós temos as consequências do milagre econômico, como uma grande inflação, né, que surgiu durante aí o período de Geisel, né, uma hiperinflação. Nós temos também a crise do petróleo no exterior, onde, para tentar resolver esse problema, Geisel ele incentiva, né, faz uma política chamada pró-álcool, onde ele incentiva a produção de álcool nacional, né, com o objetivo de favorecer a indústria nacional e também nos tornar imunes ao problema aí, ou amenizar, né, o problema do petróleo, né, da crise do petróleo exterior. Além disso, também nós temos as usinas nucleares, a usina nuclear Angra 1, né? A instalação das usinas nucleares, né, destinadas à produção de energia elétrica. O local escolhido era a instalação do município de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Foi feita aí a usina nuclear, tá? E também, além disso, nós temos uma situação bem complicada nas questões políticas também do Brasil. Falamos das questões sociais, né, da abertura, onde ele estava tentando propor, mas a questão política foi uma questão fundamental nesse período. Por quê? Porque o MDB ele se fortaleceu e ele criou alianças onde fez com que em 1978, né, obtivessem aí a maioria para deputados e senadores, tá? Para evitar aí o grande problema, né, que aconteceu, né, em abril de 1977 foi enviada para o Congresso uma reforma judicial que foi negada pelo Congresso, né? O Congresso não quis votar, tá? Eles votaram, mas foi derrotado. Em resposta, né, Geisel ele utilizou lá do AI-5, tá? Fechou o Congresso e fez um jogo eleitoral aí, né? Ele alterou, né, na verdade, o jogo eleitoral que existia naquele momento,
e implantou aí as medidas tomadas que foram conhecidas como Pacote de Abril. Pacote de Abril que favorecia mais a Arena, já que o MDB tinha ganho aí, na verdade ganhou muitos territórios, né, ganhou muito espaço dentro da política, fazendo uma maioria esmagadora. E nesses pacotes de Abril podemos destacar eleições indiretas para governador, a escolha de 1/3 do Senado, o governo que escolheria 1/3 do Senado, a extensão do mandato do presidente para 6 anos. Nós temos também a modificação da configuração das bancadas do Congresso, dando aí mais espaço para os deputados do Norte e Nordeste, que eram regiões militares, onde na verdade os militares eles tinham mais poder. Então ele tentou criar mais uma igualdade aí no momento onde as urnas disseram contrário ao regime, foram contrários ao regime, queriam uma mudança no processo político. E Geisel ele resolveu sim criar aí na força esse projeto para que ele pudesse se manter no poder e sim também prolongar um pouco mais o regime militar. Mas em 1978, depois aí desse tapetão, né, feito por Geisel, em 1978, mesmo ano, Geisel revogou o AI-5, tá? Que essa conduta, né, essa ação dele foi favorável, ajudou aí todo o processo de redemocratização, né? Abriu portas para o processo de redemocratização e reestabelecimento da ordem democrática. Vários empresários que estavam insatisfeitos, né, empresários nacionais que estavam insatisfeitos com as benesses do governo para empresas estrangeiras, começaram a se mobilizar também contra a ditadura, contra os militares. Além deles, grupos de estudantes e também sindicalistas, principalmente lá do ABC, né, com a figura aí de Lula e outros líderes sindicais que estavam liderando essas manifestações, começaram uma grande luta e uma grande saga para se repor aí ou voltar à normalidade política, tá bom? Com o objetivo aí de incentivar a redemocratização no Brasil. Já também é importante nós citarmos que em 1975, né, durante esse período aí militar, também foi morto lá na prisão Vladimir Herzog, né, que é um ícone hoje também do jornalista, né, Vladimir Herzog, que é um ícone da luta contra os desmandos da ditadura militar. É importante nós citarmos, né, que ele foi dito que ele se matou, mas as provas, né, e até as imagens que foram tiradas lá no momento denotam aí um assassinato, né? Tentaram fazer parecer que era um suicídio, né? Também durante a década de 70 também, né, nós temos um acirramento aí da guerrilha, né? Os guerrilheiros comunistas que lutavam contra os militares durante esse período fez com que também os militares, por sua vez, também aumentassem o poder de coerção e de enfrentamento aos comunistas no Brasil, tá? Já a partir de 79 a 85 nós temos o João Figueiredo, né, que foi um novo governo, né, escolhido aí por Geisel para substituí-lo. Já que a votação era indireta, a Arena ganhou novamente aí com a figura de João Figueiredo, que passou a governar o Brasil até o ano de 1985. O general João Figueiredo ele assumiu a presidência em 15 de março de 1789 e foi até março de 1985. Nesse período aí de manifestação, né, com várias manifestações populares, movimentos operários foram crescendo e sendo fomentados aí durante esse período. O governo ora cedia,
ora endurecia. A primeira grande campanha popular foi a de anistia, né? A campanha de anistia, que exigia aí a anulação das condenações, porque tinham sido por aquelas pessoas que foram expulsas do país. Então o objetivo era trazer essas pessoas de volta, né? E fazer a campanha de anistia teve um principal objetivo de anistiar todos os crimes políticos, tanto dos militares quanto também dos guerrilheiros e comunistas que estavam fora do país, tá? A campanha ela foi vitoriosa, mas não ampla, geral e irrestrita, como desejavam os movimentos populares. Muitos brasileiros banidos puderam voltar ao país em 15 de março de 1883, assumiram os novos governadores dos estados. Os primeiros escolhidos, né, em eleições diretas depois de 18 anos. O novo ele começou a exigir novas eleições diretas também para presidente. Em 1985, após 21 anos, o governo militar e o presidente voltou a ser um civil, né, após várias manifestações, né, populares, como também a campanha das diretas já. Mas isso aí nós vamos dar mais uma pincelada nisso na próxima aula. Lembrando que o governo de Geisel e também de Figueiredo foram governos aonde, infelizmente, o Brasil sofreu muito com a crise econômica, tá? E os reflexos os grandes reflexos que o Brasil teve do chamado milagre econômico e também de vários outros problemas internacionais, beleza? Galera, eu espero poder ter somado com vocês. Qualquer dúvida, deixe nos comentários aqui, tá bom? E faça as atividades propostas. Valeu, grande abraço, galera, fiquem com Deus e tchau.